e do norte, deixando danos significativos em seu rastro, chuvas pesadas e solo. O clima seco e árido deste longo verão causou inundações em diversas áreas. Uma testemunha declarou que em toda sua vida nunca tinha visto tamanho poder antes. Natureza avassaladora. Quando se trata de cachoeiras, Vitória ou Niágara é provavelmente o que vem à mente. Mas aqui em Hash 39, surpresa, você pode ver uma cachoeira impressionante no antigo estádio da cidade. Você nunca esperaria que a tempestade durante a derrota por 1-0 contra o Arsenal expusesse sérios problemas com o estádio e a infraestrutura do Hash 39. A chuva torrencial causou grandes vazamentos que inundaram completamente o vestiário da equipe visitante, e o declínio não se deveu apenas às fugas do mar, obsoletas para o campo e até mesmo para o sistema de túneis. Este foi o resultado de 20 anos sem atualizações adequadas. Esperava-se que a renovação proposta custasse cerca de um pão de libra esterlina, enquanto a construção de um novo estádio custaria mais de 2.000 libras. O que você acha? O Manchester United deve reformar o Old Trafford ou construir um novo ícone? Deixe sua opinião na seção de comentários abaixo. O furacão Milton ganhou as manchetes com seu poderoso impacto no Golfo do México. Acelere com Hash 39 Cardinal. O foco estava totalmente na Suécia, seguiu para Espanha e Portugal. O que tornou o furacão Kurt tão único foi sua transformação de uma tempestade tropical em uma extratropical. Uma mudança que não só lhe permitiu manter o poder, mas também prolongou seu impacto, tanto no oceano como em terra. Então, por que isso aconteceu? A principal causa foi a mudança nas condições à medida que o furacão Kurt se movia sobre águas mais frias. Perdendo suas características tropicais, mas ainda mantendo sua força feroz. Com seu grande tamanho, Kurt enviou ventos rugindo até 310 milhas de seu núcleo, no National Centro para Furacões. Emite alerta sobre potencial de ondas gigantes e seus impactos no leste costa dos Estados Unidos, embora a tempestade ainda estivesse a centenas de quilômetros da América do Norte. A margem arenosa do rio Cray, onde o rio Cray encontra o mar de Asman, destaca-se pela sua beleza intocada e rica biodiversidade. Entretanto, com seu terreno único, a área frequentemente enfrenta desafios das forças da natureza. Quando a tempestade atingiu as ondas, elas subiram violentamente, atingindo o navio, aumentando o risco de naufrágio. No entanto, os marinheiros permaneceram firmes, recusando-se a olhar para trás diante de desafios difíceis. Depois das ondas arrebentadas, eles conseguiram atravessar a tempestade de forma semelhante. Fique alerta e bem preparado. É sempre a melhor maneira de lidar com a natureza nas surpresas do Hash 39. De tinta, é considerada a tempestade tropical mais intensa que já aceitou Sentai. Desde 1949, mesmo através da tela, ela permaneceu. Sinta vividamente seu incrível poder. Cada vendaval turbulento, ele atacava com chuvas ameaçadoras que mergulhavam em caos absoluto. Alertas urgentes pediam aos moradores que procurassem abrigo dentro de casa para sua segurança. Algumas pessoas que não conseguiram chegar em casa com Hash 39 foram pegas no olho do furacão. Graças a Deus ninguém se machucou. Isso pode realmente descrever a imensa destruição. Para Da Vinci, a maneira mais simples de ilustrar sua tempestade é testemunhar essas paredes demolidas e as árvores em pé, facilmente arrancadas. John Edwards estava dirigindo pela Cornhusker Highway quando um rádio. A transmissão o atingiu como um raio. Eu estava dirigindo direto para o olho do furacão. Edwards e os outros correram para baixo do viaduto em busca. Abrigo contra a tempestade. Disse que o tornado estava lá, a uma curta distância deles. Esta foi uma experiência verdadeiramente inesquecível para a ira da natureza. Graças às suas ações rápidas e nervosismo constante, todos ficaram seguros enquanto o tornado rugia. Após devastar a ilha de Hainan na China, o super tufão Yagi avançou com ventos de nível 16 e atingiu rajadas
Nível 17 em direção à festa do norte do Vietnã. Apesar dos espantosos 450 km diminuindo sua potência para o nível 13, o choque entre a natureza e o navio ainda era desequilibrado, o que é digno de nota. Aqui está o poder avassalador do tufão Yagi. O navio voou para longe, deixando os espectadores atônitos. A natureza triunfou nesta rodada. Felizmente, quando a batalha chegou ao auge, aqueles a bordo do navio foram evacuados para um abrigo mais seguro. A super tempestade atingiu uma província, o Vietnã, perto do submilitar. Filipinas, um arquipélago com mais de 7.600 ilhas. No sudeste asiático, eles são conhecidos por seu clima, monção tropical. Devido à sua localização próxima ao Equador, este país frequentemente vivencia alguns dos fenômenos da natureza, incluindo tempestades irmãs. Apesar da tempestade, líderes resilientes mantiveram a calma. Eles buscaram refúgio e capturaram aqueles momentos inesquecíveis como os do vídeo. Embora não possamos controlar o poder da natureza, podemos nos equipar com habilidades e conhecimentos para nos manter saudáveis em emergências, assim como esses moradores no vídeo. Distrito de Bayonne. O coração industrial é conhecido pela sua atividade movimentada. Lar de mais de 100 grandes fábricas, em uma população de 19 milhões. Como qualquer outro dia, a área estava imersa no ritmo da produção e da vida cotidiana. Mas na tarde de 27 de abril, um acontecimento inesperado, essa rotina tranquila, atingiu-o com ventos que atingiram 20,6 milhas a 3 quilômetros do centro de gelo da cidade. Num instante, mais de 140 foram danificados por destroços que subiram no ar, atingindo linhas de energia e causando faíscas brilhantes, flashes que iluminavam o céu noturno. Felizmente, as áreas residenciais ao redor permaneceram seguras. No entanto, a administração meteorológica emitiu um aviso de que forte cobertura de nuvens e ventos fortes podem continuar nos próximos dias. Portanto, os moradores devem permanecer alertas e separados para responder. O poderoso furacão Itália arrancou telhados de várias casas, com ventos que atingiram 100 milhas por hora, facilmente derrubados até mesmo postos de gasolina pesados em segundos. Nos primeiros dias de fevereiro de 2016, a tempestade seguiu em direção ao Reino Unido, com rajadas de vento de até 154 km por hora. A tempestade causou fortes inundações em muitas áreas, com ondas que atingiu 19,1 metros na costa de Muros de Milho. As imagens capturadas na balsa Bay Epsilon, que opera na Rota 2 do Cherbourg, o avião mostrou aos passageiros em um pânico estadual devido aos tremores que causaram desequilíbrio na balsa. Graças a soluções rigorosas e aos eventos climáticos adversos, o apoio oportuno das agências de resgate, a balsa atravessou a tempestade e retornou ao porto em segurança. As tempestades mais severas foram relatadas no país de Gales, nas partes oeste e sul da Inglaterra, com valor estimado de até $80 milhões. Como uma das tempestades mais violentas da história, Ian deixou uma marca inesquecível no século XXI. No entanto, esse era um legado que ninguém jamais quis. Estamos no passado de uma tempestade, categoria 5 com ventos de 315 km por hora por dia. Ian não era extraordinário apenas por seu grande poder, mas também por ser formada na área equatorial, onde raramente são tempestades tropicais. Localizadas perto do Sena, tempestades formadas Filipinas geralmente ocorrem 20 tufões por ano. Mas Ian, com sua fúria, foi realmente um evento que deixou um impacto inesquecível. Em 7 de junho de 2019, não era mais o lugar ideal para as pessoas. Relaxe, porque um convidado um Zirbel invadiu o bairro. Não pediu uma bebida. Jean e Hash 3090 conseguiram sair por uma das portas. Individualmente, ele segurou firmemente a última porta, evitando que os ventos fortes o arranquem. As coisas se acalmaram. Ian, um prêmio pela dedicação, definitivamente mereceu. O navio de cruzeiro Vanuatu é agora. Eu estava voltando para casa depois de uma viagem espetacular de 8 dias. Tudo parecia calmo, sereno. Até a noite, o barco balançava incontrolavelmente sob a força dos ventos fortes. Os passageiros tentavam segurar qualquer coisa que estivesse ao seu alcance,
A viagem rapidamente se tornou uma luta feroz com a natureza quando o navio Pacific Sun navegou para a área de ondas monstruosas que atingem o navio com força ocular. Este evento ocorreu aproximadamente 650 quilômetros na costa da Nova Zelândia. Contra todas as probabilidades, o navio resistiu à tempestade. Se ele saísse em segurança, Exalmer se destaca com sua gloriosa arquitetura dourada e sua rica história. Este lugar é famoso por pôres do sol esplêndidos, sobre vastas e emocionantes dunas, passeios de camelo e becos, tempestades incríveis, areia turbulenta, ventos fortes do noroeste, que vêm com a hora certa. Perfeito para formar tempestades. Mas este lugar foi localizado na Índia com uma esmagadora 43 graus Celsius. Enquanto areia e poeira cobriam quase 300 quilômetros de área naquele dia. O céu ficou laranja e o sol se pôs temporariamente. A tempestade com seu vento danificou severamente o forte, um ícone cultural protegido por Unesco. Essas tempestades de areia são tanto em seu desafio quanto em sua característica do deserto, tornando esta jornada de exploração mais emocionante e cativante. Praia de Santa Bárbara. É famoso pelos moradores locais. Famoso pelos moradores locais. Pelos moradores locais. Famoso pelos moradores locais. Famoso pelos moradores locais. Pelos moradores locais. Em um instante. Esta explosão causada por uma microexplosão. Uma corrente descendente. Localizado. Atingido com espirituoso. Leonardo. Lembre-se disso. Todos ficaram em choque. Alguns fugiram em busca de abrigo. E é que Santa Bárbara foi transformada em uma cena que ninguém conseguia reconhecer. Fruta. Ion, cidade de Lagos em Taiwan, é reconhecida como uma potência manufatureira para refino e transporte de petróleo. 2.700 milhões de pessoas lá. E uma empresa que encontrou o destino. Isso remonta a Kratom. O primeiro tufão. Os ventos. Taiwan é densamente povoada desde o tufão Terma em 1977. Tidibamente tufões que atingem Taiwan. Eles frequentemente apontam para a costa oriental. Uma área escassamente povoada em um terral montanhoso, de frente para o Pacífico. Este tufão atingiu logo após a perfeição de férias pouco antes que sua casa aparecesse. Nação insular rapidamente respondeu, declarando um dia, cancelando centenas de voos e fechando escolas, escritórios, etc. Como mercados financeiros. O Taiwan Federal tem um histórico sólido que realiza ações rápidas. Situações. Ao filmar os moradores, eles descobriram que o tornado estava chegando cada vez mais perto. Enquanto estava na fábrica, a água começou a inundar a casa. Eles tentaram selar os jogos. Esperei pela água. Tinha recuado. Em 27 de agosto, discurso do furacão poderoso, tempestade de categoria 4, ele foi atacado por Lake Charles, Louisiana, deixando para trás uma devastação sem paralelo. Ventos de curvatura alcançaram 125 quilômetros. Eles quebraram janelas em prédios altos. Arranha-céu morreu. A tempestade deixou sem eletricidade para mais de 290 mil lares. E os negócios forçando mais de 500 mil de pessoas para evacuar para sua segurança. Discurso de tempestade também fez história como o sétimo tempestade que atingiria Estados Unidos. Naquele ano também, um recorde não visto desde 1916. Definitivamente, quem fez história? A água, um elemento básico da vida, tornou-se um produto por mais de 500 mil de pessoas na República Dominicana. O culpado foi invalidado. A tempestade que atingiu a nação nos ilhéus do ano. Sua intensidade também marcou a segunda vez que um furacão atingiu o categoria 5 em julho, com o furacão M. O primeiro foi em 2005.
que a intensificação dos furacões barra que foi conduzido por temperaturas anormalmente ao longo da maior parte da trajetória da tempestade. Aquecimento dos oceanos, movido pela mudança, energia alimentada pela tempestade por 10 dias implacáveis. Junho viu o surgimento sem precedentes de tal tempestades tropicais e muito provavelmente ninguém que eu gostaria. Esta exceção irá desenvolver-se intensamente, afetados pelas mudanças climáticas. A possibilidade de tempestades, estes estão se tornando mais. Se você está curioso para saber o que faz uma tempestade uma verdadeira catástrofe, a tempestade Yagi de 2024 mostrará a verdade. Yagi rapidamente se tornou em uma tempestade selvagem, tudo em seu caminho. Se você ainda não entrou, #39 grande poder dos ventos de então esta tempestade. Preparem-se, o que você está prestes a desenvolver. As chapas metálicas são. Eles quebraram violentamente. Até mesmo os recipientes que pesavam dezenas de toneladas foram lançados como penas ao vento. Mas foi no mais difícil quando a humanidade brilhou mais forte no rosto de fúria de Pen, mãe natureza. Cada canto estava cheio de teorias móveis, a gentileza de Yagi e #39, que desencadeou sua raiva. Super tempestade que deixou um rastro de devastação. E o rastro. Em um dia calmo, o vento se intensificou de repente, criando enormes painéis solares para a superfície da água. Uma fileira de dominós caindo. Milhões de tópicos. Os investimentos foram arrastados para baixo. Todo o processo foi desenvolvido em minutos saindo do engenheiros e funcionários da projeto indefeso. Sem fazer mais nada. A ira total da necessidade. Os líderes são. Eles reconheceram que eles eram intragáveis. Mas restaure e mantenha o olho. Renováveis e continuam a prioridade máxima. China, um vasto país que abrange 9,6 bilhões de quilômetros. Não é estranho aos tornados. E eu lutei. De acordo com um relatório de 2015, quase 100 tornados todos os anos. Em 2 de julho de 22, em Kaohsiung, Guangdong. Alguns tornados raros apareceram, gêmeos, quando o tufão levantou o sulco. Em apenas 10 minutos, o tornado atingiu uma fábrica e destruiu as fundações. No entanto, o dano material e o mais importante, ninguém ficou ferido. A agência meteorológica continua avisos instando o público preparar proativamente para o futuro desastres naturais para minimizar os danos. Guia. Jacksboro, uma comunidade de aproximadamente 4 mil pessoas, localizado aproximadamente 80 milhas. Fortaleza, uma escola foi forçada a noroeste de fechar quando um tornado atingido durante a tempestade. 21 de março. A área mais afetada pelo tornado na escola era a academia. Este foi o mais forte tornado neste surto em todo o estado. O diretor saiu rapidamente. 300 alunos que poderiam dirigir, que saiu logo depois. NZE. Então, ele percebeu que ficou mais intensa e todo o pessoal ficou no abrigo contra. Enquanto a tempestade passava, nenhum relato e nenhum ferimento. Mas o tornado, jantando em #3040, mudou-se para Nova Orleans, com ventos máximos que alcançou 270 milhas por hora. No hotel de topo baixo, onde paredes elegantes e molduras de vidro são vista deslumbrante para o mar, preparando o cenário para experiência. Mas na noite de 15 de setembro, inesquecível, num piscar de olhos, e fecha os olhos. Super tufão mendicante, abafado pelos ventos, de 285 km por hora. Os painéis de vidro. Eles não podiam suportar ventos fortes. A água do mar entrou como uma cachoeira furiosa, destruindo tudo em seu caminho. Ele correu para guiar os convidados para e acalme seus nervos no meio do caos. Estima-se que as consequências do tufão, eles acumularam 3.770 milhões. Mata Gorda, Texas, ativa com sua pureza. Praias arenosas, zonas úmidas ricas, florestas exuberantes de manguezais. Um santuário ecológico.
Pontilhar este lugar com frequência de tempestades poderosas. Especialmente em 8 de julho de 2024. Devastou a região. Com ventos de rio a 80 milhas por hora. E eles trouxeram ondas crescentes e níveis de água implacável ponto. E eles subiram até, usando quedas de energia, difundido, e deixando a área encalhada no mar de bolhas. Água, milhões de famílias. Eles foram deixados quando a água aumentou no canal. Entre São João Azul e o continente. Depois da tempestade, as autoridades, eles emitiram 2 avisos de tornado para o leste do Texas e Louisiana Ocidental. No início de 2024, a Indonésia foi atingida por um tornado sem precedentes que danificaram edifícios em Sumedang, Java Ocidental. Climatologistas, Brink, o corpo de pesquisa do governo, planeja sobre este evento raro. Em 20 de setembro de 2024, depois do tufão Yari, Xangai foi atingida. Tufão Bembinga. A tempestade, um terremoto de magnitude 7,5, atinge o México, deixando um rastro de destruição e pânico. Este terremoto foi sentido em uma grande área, causando pânico entre os moradores locais e abalando toda a comunidade. A destruição e a instabilidade que isso trouxe foram terríveis. Que assustador. O terremoto de Taiwan deixou a ponte sólida. Parecia que eu não conseguia me livrar dele no hash 39 e tive que sacudi-lo como se... Eu estava dançando um tango com relutância. Diante da força do terremoto de hash 39 como réplicas, os arranha-céus também. Desmaiou, enfraquecido como um gigante, que de repente perde o equilíbrio. Tremores constantes fizeram com que até os edifícios mais fortes sofressem destruição e tremores. Inevitável. Você pode pensar que este é um design único do edifício, mas não. Você está errado. É assim que a piscina da cobertura realmente parecia quando o incidente aconteceu. Terremoto. As consequências do terremoto de Pasadena abalaram toda Los Angeles hoje. Os tremores secundários e a destruição afetaram toda a cidade, fazendo com que as pessoas se sentissem desconfortáveis e preocupadas. Uma forte tempestade com granizo atingiu os céus canadenses. Com pedras do tamanho de bolas de beisebol caindo, destruindo casas e carros. Os fortes ventos levaram tudo embora, causando sérios danos às estruturas. Esse granizo terrível produzia uma explosão constante, como se a natureza estivesse expressando sua raiva. A terrível tempestade de granizo em Calgary, Canadá, causou pânico nas pessoas. Neste momento, acho que você deve ficar em casa para se manter seguro. As pessoas não puderam deixar de ficar surpresas com esta tempestade de granizo, porque é realmente a fúria da natureza. Você já testemunhou uma tempestade de granizo tão terrível antes? Deus, como isso pôde acontecer? Algumas pessoas estão preocupadas com sua saúde. Enquanto outros estão preocupados com seus amados carros. Quando se torna alvo de pedras gigantes do céu, quem cuidará do mendiloado mais teatro? Seguro para esses danos. Na Itália, a natureza também não se conteve e caiu uma gigantesca tempestade de granizo. Pedras de até quase 3 polegadas de diâmetro atacaram violentamente, virando telhados e carros. Em vítimas deste ataque não anunciado.
A terra parece ter ficado furiosa em Oman. Quando uma violenta tempestade de granizo forçou as pessoas a enfrentar inúmeros desafios. Após a fúria da natureza, a população local tem que superar a grave morte. Consequências. Depois da tempestade de granizo, os moradores daqui conseguiram enxergar. As estrelas de dentro de suas casas, embora não fosse a experiência que elas queriam. Oh, meu Deus! Após a forte tempestade de granizo, ocorreu a catástrofe da enchente. Varrendo tudo em seu caminho com uma força tão terrível que fez tremer de medo. Em 17 de junho, uma grave inundação devastou a província de Guangdong, na China, transformando muitas áreas em vastos mares de água. Bairros movimentados, de repente, se tornaram áreas inundadas, interrompendo completamente atividades e vidas. O poder aterrorizante da tempestade Yolanda nas Filipinas surpreendeu o mundo inteiro. Se andar na chuva já é problemático, enfrentar esta tempestade é uma experiência aterrorizante que ninguém jamais esquecerá. Uma violenta tempestade atingiu a cidade de Ormog com ventos terríveis, derrubando árvores, arrancando telhados e jogando tudo ao redor deles. Caos. As pessoas estão aterrorizadas e preocupadas com a sua segurança e a dos seus entes durante esta tempestade devastadora. O tornado atingiu uma área residencial. Com o vento soprando tão forte que a porta não podia ser aberta. É verdade que a fúria da natureza está mostrando sua loucura, transformando tudo ao seu redor em uma cena caótica e aterrorizante. No Texas, pedras do tamanho de bolas de beisebol atingem continuamente o telhado, criando fenômenos aterrorizantes. Cada batida era como a batida de um coração ansioso. E todos só podiam ficar parados e esperar impotentes que a tempestade passasse. A cena foi assustadora quando uma enchente repentina atingiu o Brasil. A água rolava como um monstro feroz, engolindo tudo em seu caminho. A destruição e o caos inimagináveis deixaram as pessoas atordoadas e desamparadas. Fortes enchentes provocam queda de ponte no Rio Grande do Sul, forçando milhares de pessoas a fugir de suas casas para evitar o desastre. Felizmente, não havia ninguém na ponte quando a tragédia ocorreu. Inundações persistentes também são causadoras de deslizamentos de terra. Pedras e lama caíram com força irresistível, destruindo tudo dentro do alcance. A impotência perante as catástrofes naturais faz com que as pessoas se sintam pequenas e dor. Essa cena me deixou sem fôlego quando uma montanha pareceu se quebrar. Isto não foi apenas um desastre, mas também um símbolo da terrível destruição que a natureza pode causar. A visão fez seu coração bater mais rápido e seu estômago ficar pesado. Tila Pobla de Balbona, Valência, Taiwan. O granizo intenso serviu de alerta à natureza. As pessoas olhavam preocupadas, profundamente conscientes da impotência humana diante da poder do céu e da terra. Eles só podiam ficar parados e observar tudo ao redor deles. Destruído. Harley. Carros costumavam ser um motivo de orgulho, agora é de IS 39, apenas uma casca de fogo. Propriedade preciosa é levantada num piscar de olhos. Torna-se claramente. Sinta a fragilidade e a fragilidade da vida.
Fortes chuvas e inundações em New Hampshire transformaram a rodovia em cena de caos, com a superfície da estrada deformada e rachada. 7 de fevereiro de 2017, a comporta de transbordamento da barragem de Auroville desabou sob a água que flui rapidamente, criando uma parede de água que forçou a evacuação de emergência de mais de 180 mil pessoas ao longo do As inundações devastaram uma comunidade à beira do lago em South Pecora, transformando a cena aqui parece saída de um filme de terror. Casa que costumava ser um lugar seguro e aconchegante, agora engolida pelo inundá-lo num piscar de olhos. Esta cena nos deixa de coração partido e chocados pela alta fragilidade do que antes pensávamos ser sólido. Esta perda não diz respeito apenas a posses, mas também a uma sensação de segurança e estabilidade. As inundações são agora como um hóspede indesejado que nos visita com frequência, o que faz com que as pessoas vivam em constante ansiedade. As casas foram erguidas como num espetáculo trágico de transformação, e a cidade inteira se tornou uma piscina. Dívida involuntária. A destruição inimaginável fez com que as pessoas em Hash 39 caótico e movidas. Semelhante às enchentes, os tsunamis também têm um poder destrutivo terrível. Ao observar suas causas, podemos ver o quão irada a natureza é. Só por um momento. Tsunami submergiu a cidade inteira, transformando-a em um vasto oceano, sem litoral à vista. As ruas movimentadas desapareceram de repente sob a água e a cidade outrora movimentada agora não passava de um mar sem fim. O tsunami varreu, deixando para trás cena lamentável, transformando a cidade outrora movimentada em uma terra de ruína. O que resta são as ruínas de uma civilização outrora próspera. Agora, apenas vestígios de destruição. A natureza estava realmente brava e... pequeno diante desse poder invencível, nada pode deter a fúria da natureza. Embora a natureza às vezes fique violentamente zangada, a neve apareceu como um pedido de desculpa sutil. E Hash 39 como se dissesse, com um cobertor branco e macio. Vamos ficar bravo. Amanhecer e Hash 39 elegante para acalmar sua alma. Caia suavemente, conforte e passe por momentos difíceis. Agora venha comigo. Continue descobrindo coisas interessantes na natureza. O exército de formigas está ocupado construindo uma ponte temporária para fazer uma visita social à colmeia. Vizinho, esta pequena viagem é uma prova do seu trabalho duro e uma coordenação incrível. Em seu mundo microscópico, você pode não estar interessado em mergulhando no oceano. Mas a oportunidade de conhecer esse gigante que pesa mais de 5.000 libras é muito raro. E se você pegá-lo acidentalmente, amanhecer e Hash 39, tenha medo de tente acariciá-lo. Conhecer criaturas tão gigantescas é uma experiência única e memorável. Você provavelmente acha que você e o Hash 39 estavam presos nesses círculos de bolhas. Ou não. Ele e o Hash 39 estão se preparando para abrir bem a boca. Uau! Ao queimar penugem de chopo, esse efeito dinâmico é tão bonito que rivaliza computação gráfica de ponta. É difícil acreditar que a Hash 39 é tão natural, um testemunho da magia do mundo ao nosso redor. Você já viu um brie da floresta que parece um gigante monstro adormecido, coberto por uma névoa fina que, para uma cena misteriosa e assustadora. Uau! Alguém pode explicar isso?
De repente, ocorreu um desastre natural, que envolveu todos os Us. A cena de ruína e desolação era impressionante. Tudo havia sido devastado por uma fúria inimaginável. Mas, felizmente, todos estão seguros e... Você já viu como um rio é formado? Tudo começou com uma fonte gigante que jorrou debaixo da geleira. Ou não. Zeus está celebrando um grande festival de luzes no céu. O que está acontecendo? O fluxo de lama surgiu do nada, como se fosse um monstro gigante tinha acabado de acordar e decidiu caminhar ao redor da vizinhança. O aparecimento repentino deste fenômeno cria uma cena assustadora e confusa. Às vezes a natureza esculpe icebergs em autênticas é pura beleza, mas também um claro aviso sobre mudanças climáticas. Icebergs com formas únicas não cativam apenas as pessoas, também nos lembram das mudanças no planeta. O gelo azul do lago Salamina está derretendo gradualmente e se movendo em direção à costa, criando cristais que brilham como diamantes. A cena é realmente impressionante e magnífica. Com metade do lago brilhando como jade e a outra metade do seu azul. Esta é uma pintura natural, cheia de cor mágica. A pior sensação é quando você tem que ficar parado ali, observando como as enchentes varriam todos. Essa preciosa de mobiliário. Nada poderia ser feito para salvá-lo. As tempestades marinhas que se formam no mar são ficando mais forte, enrolando-se como um monstro gigante, pronto para engolir tudo em seu caminho. O aumento da força e do tamanho das tempestades torna as pessoas se sentem confusas e desamparadas diante do poder do oceano. Quando a tempestade atingiu a terra, o vento fugiu e a chuva caiu em torrentes, submergindo ruas e casas no mar de água. As ruas, rapidamente se tornaram rios caudalosos, varrendo tudo em seu caminho. Eles encontraram de tudo, desde carros até árvores, seu caminho. Esta cena não é apenas de devastação, mas também de uma demonstração clara do poder ilimitado de natureza. Inundações graves na Escócia causadas por fortes chuvas da tempestade Babette transformou a paisagem num mar de mata-moscas, com espuma semelhante a sabão por todo lugar, como se alguém tivesse organizado uma festa no banheiro, ao ar livre. Essas imagens são assustadoras e engraçadas, e criar uma cena que poucas pessoas conseguem imaginar. Oh meu Deus! Hugo, as ondas quebravam contra a costa. Destruindo tudo em seu caminho. Os carros estavam submersos como brinquedos, enquanto árvores e postes de energia foram derrubados, criando um cenário de devastação e destruição. A destruição não foi apenas física, mas também deixou uma marca profunda na mente daqueles que testemunhou isso. A estrada virou um rio, transformando isso. Coloque na cena de uma caixa registradora hora da regata aberta. As ondas violentas e a torrente de água mudaram completamente a paisagem. B. Em meio ao caos, corajosos socorristas correram perigosas, resgatando pessoas presas e ajudando aqueles que não podem escapar, acendendo o fogo da esperança no meio de tempestade. Quando a tempestade passou, os sobreviventes enfrentaram uma cidade devastada. Ruas inundadas, casas em ruínas e escombros em todos os lugares. Mas junto com a dor, há uma forte determinação para recomeçar. Resiliência humana nas circunstâncias. Darker é admirável e uma inspiração para todos nós. Enquanto isso, no oeste dos Estados Unidos, um verão quente causou incêndios florestais em Money, Califórnia. O fogo se espalhou rapidamente por toda parte. Florestas secas queimaram milhares de hectares de terra e forçou a evacuação de dezenas de milhares
Embora o céu estivesse vermelho como se estivesse em meio fogo e o cheiro forte de fumaça encheu o ar, criando uma terrível atmosfera natural. Cena.io. A área residencial do norte está engolfada em chamas e fumaça preta, saindo, criando uma cena assustadora. Ele e o Hash 39 são incríveis. Esta cena nos lembra imediatamente de uma cena de filme. Morro silencioso. A cena era assustadora e a atmosfera mais opressivo do que nunca. A. Cenas de helicópteros lançando florestas em chamas e bombeiros vestidos em copos cheios de fumaça enfrentando o perigo. Em todos os momentos, é realmente uma batalha desigual com o forças da natureza. A natureza parece ser exibindo seu talento artístico com uma saudação que testemunha a grandeza e terror. Você faria pedras caírem virando tudo em um jogo de construção. E ninguém quer participar. Esta cena não foi apenas uma destruição, mas também demonstração de poder inimaginável e instabilidade. O granizo não desanima. Os entusiastas da pesca ainda estavam pescando pacificamente no meio do terrível. Uma tempestade de granizo na França transformou ruas em um campo de esqui. Causando a destruição de casas e interrupção do trânsito. Carros de má qualidade. Especialmente carros novos. Granizo é um pesadelo. Para aqueles que amam a paz, quando há som de pedras batendo no telhado, causou comoção. Cada golpe é como um golpe num paz de vida, fazendo tudo caótico e tenso. O trovão é como a música majestosa de natureza. Com um som ensurdecedor, como se estivesse uma guitarra elétrica no meio de céu. O trovão não é apenas alto, mas também potencialmente perigoso. Como causar incêndios ou destruir. Tornados acompanhados de raios. Causa.ir. Que tudo é caótico, como natureza testando efeitos de filmes de ação. Inclinação. Quando o abo chega, é melhor procurar abrigo para evitar banhos de poeira. Insetos indesejados. Você tem alguma dica? Protegendo sua casa de abo? Por favor, compartilhe. Para que sua casa não se torne um deserto em miniatura. A onda de poeira depois da tempestade parece uma xícara gigante de cappuccino mexido. Só faltava o cheiro do café. A menina ficou muito animada com isso. Fenômeno estranho. Como assistir a um filme de ficção científica. Uabubs com ventos fortes e poeira densa. Eles podem causar incêndios florestais, impactos preocupantes no meio ambiente e a comunidade. O incêndio florestal é como uma tempestade feroz. O céu ficou vermelho em nuvens de fumaça e eles destruíram tudo em seu caminho. A onda de fogo irrompeu com força. Um fluxo de lava causado. Este incêndio florestal. Uau! O calor da lava é incrível. Lava causado pode fluir por muito tempo. Tempo antes de esfriar e virar gelo com temperaturas de até 2200 graus Fahrenheit. Este calor não só derrete tudo em seu caminho, mas cria majestoso e cenas poderosas. A lava, embora perigosa, também é extremamente atraente.
Ele desempenha um papel importante na atividade vulcânica e a formação da Terra. Lembre-se de que a lava é uma poderosa força da natureza. Seja sempre respeitoso e mantenha uma distância segura. Vulcão, lar da lava, são montanhas majestosas que contêm enorme poder e mistérios para descobrir. Esses picos de montanhas não são apenas grandeza, mas também lugares de poder aterrorizante. É incrível ver o fluxo de lava em direção ao mar, criando cena mágica, vapor subindo. A combinação de lava derretida e a água fria do mar cria um misterioso e impressionante desempenho, com fumaça e vapor subindo, com mudanças naturais. Enfrentando o calor do vulcão, é o frio glacial da Antártida, criando um contraste mágico em um mundo natural. Você está pronto para explorar o sétimo continente? Antártica. Nenhum outro no mundo. A Antártida é o lar de muitas espécies de vida selvagem. Único, especialmente o fofo, pinguins. Embora eles possam ir rache 39 voam, esses pinguins nadam adepto muito em água fria, mostrando ótima adaptação ao ambiente aqui. Esses adoráveis pinguins são tão bonitinho. Se você os ama, abaixo aqui está o número saber mostrar. Suas expressões engraçadas, vivacidade sempre aquece os corações daqueles que testemunham. A Antártida também abriga as montanhas mais altas do mundo. Como a Cordilheira Ellsworth e a Cordilheira Transantártica com Pico Vincent a 16.050 pés. Morrer para baixo. Esses picos não apenas desafiam exploradores. A Antártida é um país selvagem e lugar imaculado, dando às pessoas a oportunidade de explorar. Experimente o poder, beleza da natureza, a selvageria e a majestade de ambiente. O gelo que cobre a Antártida já foi um símbolo da eternidade, mas agora é derretendo novamente, revelando beleza escondida e aviso sobre as mudanças climáticas abaixo. A espessa camada de gelo. Montanhas majestosas, lagos azuis claros são encontrado. Criando uma cena impressionante que reflete o céu e neve ao redor. Esse cara simplesmente nos pegou. Para exibir gelo fresco. Literalmente, deixe-o claro. Água azul lava seu até estresse, proporcionando um sentimento de completude e relaxamento. Maravilhoso. Incrível. Eles simplesmente caíram.